FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Apresentação: Rafael Pio. 4h03, boa tarde para você sintonizado nos 99.1 e também no youtube.com/CBN Campinas, começando o nosso CBN Esporte segunda edição. Hoje é quinta-feira, dia 2 de fevereiro de 2023, nós vamos juntos até às 5 da tarde, com muita informação, muita diversão, muita opinião para você no pré-sextou, aquele termo que eu tanto gosto e que faz com que a gente tenha a impressão que o fim de semana está ainda mais próximo do que ele já está. Então, pré-sextou, e você pode participar com a gente através do WhatsApp 19 991869070, 991869070, ou então pelo chat no YouTube. E se você ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe aí a transmissão com os seus amigos, mande, fala assim, ouve esses três aí falando de futebol, que pelo menos um pouco de risada você dará na sua tarde de quinta-feira, em que a gente começa com os destaques do dia. Em entrevista coletiva após a vitória do Palmeiras sobre o Mirassol, Abel Ferreira responde sobre polêmica em expulsão na decisão da Supercopa do Brasil. Daqui a pouco a gente vai ouvir, inclusive, o que disse Abel Ferreira. E só aproveitando o embalo, nós vamos ouvir também o que disse Vitor Pereira, logo após a vitória sofrida do Flamengo de ontem diante do Boa Vista, a despedida do Mengão, vitória magrinha antes da viagem para o Mundial, e as impressões do VP sobre esse início de trabalho. E agora o destaque do Guarani, tá chegando o Bugrão. Boa tarde, Júlio Nascimento. Oi, Pio, daqui a pouco informações sobre o Guarani, que se prepara para enfrentar o Bragantino sábado dentro de casa, expectativa de bom público no Brinco, onde o Bugre não perde há 9 jogos. É justamente o fator mando que faz o Guarani ter confiança que vai se recuperar no Campeonato Paulista depois de 2 tropeços. Vamos atualizar também as chegadas de Isaac e Matheus Barbosa e a situação de Giovanni Augusto, que ainda não está treinando com bola. Pio. Isso é preocupante, né, Julião? Não está treinando com bola. Hoje já é quinta-feira. Há 2 dias aí tem mais um dia de preparação, digamos assim, para o jogo contra o Bragantino. Sei não se o Giovanni Augusto estará em campo, hein? E a Macaquinha, ontem a derrota lá em Novo Horizonte. Pensamento agora já é no moleque travesso no próximo final de semana. O destaque da Macaca. Boa tarde, Antônio Lupi. Tudo bem, Pio? Boa tarde, um abraço a você e a todos que acompanham o CBN Esporte segunda edição. A derrota para o Novo Horizontino já ficou no passado. Hoje, no período da tarde, a Ponte Preta já se reapresentou com foco total no Juventus, próximo adversário da Macaca na Série A2 do Campeonato Paulista. O técnico Hélio dos Anjos pode ganhar alguns reforços para o duelo contra a equipe de São Paulo. O que seria muito importante, aliás, Antônio Lupi vai trazer a lista desses possíveis reforços, são só reforços de peso para o técnico Hélio dos Anjos. E agora os destaques da nossa enciclopédia esportiva. Boa tarde, Fábio Scheibe. Fala, Rafael Pio, tudo bem por aí, Pio? Por aqui tudo ótimo no Principado de Itu, onde o sol chega mais cedo e vai embora mais cedo também, tudo ótimo, né, Fabião? Feriado por aqui hoje, viu, Pio? Dia da Padroeira, a cidade está em festa, 413 anos de Itu hoje. Olha, que maravilha, parabéns ao... Feriado, mas estamos aqui, viu, Pio? Eu acho que você está com um certo delay, Fábio Scheibe. Depois dos seus destaques, você refaz a conexão. Mas aproveitando e mandando um grande abraço para o povo de Itu, que nos ouve nos 4 cantos da cidade. Itu realmente é uma cidade muito querida e que vira e mexe a gente tá recebendo mensagens aqui. Quando fizemos, inclusive, né, Carlão, a partida da decisão da Série B entre Ituano e Vasco da Gama,
O pessoal de Itu participou demais com a gente, então é uma cidade que temos um carinho muito grande antecipando o seu boa tarde, Carlão. Boa tarde, Pio. Boa tarde ao ouvinte ligado no CBN Esporte, segunda edição. Itu é sensacional. Eu tenho uma ligação afetiva com Itu, né? Na nossa família tem um ranchinho lá no Camping do Alemão, então, hora ou outra. Quer dizer, já fomos mais, né? Mas desde da infância, assim, eu tenho esse laço com a cidade de Itu, e uma cidade super tradicional, muito querida. Muito gostosa. E aí, Fábio Chaib, os seus destaques, Fabião? Crise sem fim na Vila, viu, Pio? Após pedido de renúncia para presidente e invasão de torcedores ao CT para cobrar elenco, Santos tem novo problema para a temporada. O meio atacante venezuelano Soteldo, destaque do time, passará por cirurgia no ombro e desfalca o Peixe por tempo indeterminado, viu, Pio? Que situação. Além da demissão do Pumas, do México, o time mexicano cobra indenização de 5 milhões de dólares, 25 milhões de reais, de Daniel Alves, por infringir termos de comportamento. Jogador atual pela equipe mexicana quando foi preso provisoriamente acusado de agressão sexual na Espanha. 3 empresas patrocinadoras já romperam acordos com o lateral, viu, Pio? E ainda, clubes pedem e CBF vai votar ampliação de limite de jogadores estrangeiros por partida. Mudança de 5 para 7 atletas de fora do Brasil vai ser debatida em conselho técnico. E Rogério Ceni tá com moral, hein? Fazendo levantar essa lebre. Primeiro contrata e depois corre atrás de liberação. O São Paulo, vou te falar também, tá numa fase. Mais uma vez, boa tarde, Carlão de Freitas. Boa tarde, Rafa Pio. É sempre um prazer. Gosto muito de dar boa tarde. É sempre gostoso, né? 4 horas da tarde, neste momento 4h10, né? Campinas parada para ouvir o nosso CBN Esporte, segunda edição. Então, mais uma vez, boa tarde. Pio, me manda o número da Mega Sena. Só que vou jogar ao contrário. É o JP de Moraes, lá do Padre Anchieta. Eu acho que eu serei um pouco zoado durante um certo tempo ainda, Antônio Lupe, pelo erro de ontem. Mas quem construiu tudo isso fui eu foi mesmo. você. É. Então, assim, a consequência é fruto desse palpite frustrado. A gente colhe o que a gente planta. Exatamente, né? É mais ou menos por aí. Mas é uma derrota que daqui a pouco a gente vai repercutir um pouco mais. Meio sofrida, né, Carlão? Pela forma que foi. 3-0, né? Tudo bem que a Ponte vinha aí numa batida legal, num retrospecto bacana, mas 3-0 e da maneira que foi, né? Um show de desatenção, um resultado, como diria o velho filósofo, acachapante. E até para fazer parte aí deste palpite insano que você fez ontem, a frase que o Antônio Lupe vai tatuar: o silêncio não comete erro. O silêncio não comete erros. Eu vou tatuar aqui na região da costela. Da costela. Isso. E se você quiser colocar um 3-0 entre aspas, assim, só pra lembrar também. Boa tarde, Pio. Por que o Guarani perde tanto tempo com o Giovanni Augusto? Muito dinheiro, pouco futebol. É o Carlos Matos. Na minha opinião, tá, Carlão? O pouco futebol não é nem quando ele está dentro de campo. Quando ele está dentro de campo, ele rende. Mas ele fica muito fora. Se machuca muito, né? E é um jogador diferenciado, é um jogador que tem a sua qualidade, e o Guarani necessita dele. Realmente o custo-benefício do Giovanni Augusto é questionável. Eu estou com o torcedor. Embora eu tenha um apreço pelo futebol do Giovanni Augusto, né? Um cara bom de bola. Em campo ele pode resolver a situação do Guarani sem dúvida alguma. E o que mais dói, né? Porque o Guarani precisa dele, né? Ele é um cara essencial no esquema do Guarani. Ano passado eu já falava, a permanência do Guarani na Série B, ela passava pelo futebol do Giovanni Augusto. E esse ano eu acho que a recuperação do Guarani na Série A1 do Campeonato Paulista, ela passa pela recuperação do Giovanni Augusto. Eu acho que não temos o quê? Terminou em novembro, né? Novembro o campeonato? Primeira semana de novembro. 3, 4 meses, a mesma história, né? É complicado, o torcedor não tá errado, não. Tá. Mas eu acredito que tem um outro detalhe aí que seria também bastante discutível, né? A importância ainda de um 10. Porque hoje ele está em extinção. Muita gente fala assim, o camisa 9, ele não está mais surgindo pro futebol. Temos poucas opções. Mas se você parar para analisar, são poucos os times que tem um 10 que pensa o jogo com a qualidade do Giovanni Augusto. Você tocou num assunto
importantíssimo. Qual que é, tudo bem, o Santos vive um clima tumultuado, mas qual que é o assunto que domina hoje os bastidores da Vila Belmiro? Lucas Lima. Sinceramente, você acha que o Santos gostaria de ir atrás do Lucas Lima? Jamais. Por tudo que aconteceu, da maneira que ele saiu, das brincadeirinhas na entrevista coletiva, na apresentação lá no Palmeiras. Você acha que o Santos gostaria, do fundo do coração, de ir atrás do Lucas Lima? Não gostaria. Eu tenho certeza que não gostaria. Porém, a necessidade hoje de um camisa 10, a necessidade hoje de um jogador que assuma a responsabilidade. O Lucas Lima é bom de bola. Não sei se a maneira que ele fez o contrato com o Palmeiras o colocou numa zona de conforto, muito dinheiro, muito tempo de contrato, mas que ele é bom de bola, ele é. Agora, diante desta necessidade, desta escassez de camisas 10 no futebol brasileiro, o Santos está aí desesperado para o Lucas Lima voltar. Tem que baixar a guarda para tentar aí receber o camisa 10. Assume um risco, porque não tem onde. E num passado não tão distante, a situação era ainda mais precária, porque aí o que os clubes fizeram? Foram no mercado aqui sul-americano. Tanto é que aí já emplacamos um outro assunto. Essa questão do aumento de números de estrangeiros nas partidas. De 5 para 7, né? Se não me engano. Então é um problema que a gente tem enfrentado. E o Giovanni Augusto, quando está em campo, isso é nítido, o Guarani é um. Quando o Giovanni Augusto não está em campo, o Guarani é outro. Quer um outro exemplo também, não tão distante? Ponte 15. Quando o Elvis jogou, sem dúvida. Quando não jogou contra o 15, a Ponte teve muita dificuldade. É claro, horário e tudo mais. Só que a criação... Vamos pegar os gols da Ponte. O primeiro, bola parada. A bola acabou sobrando, o Gé pegou e marcou. O segundo, contra-ataque. Contra-ataque puxado pelos 3 atacantes, com velocidade. Dudu, Pablo e o Gé. Ou seja, a Ponte sofreu sem o Elvis. E quando o Elvis está em campo, ontem a gente nem fala porque foi um jogo ontem ninguém jogou. Mas é uma posição tão carente, Lupe, Pio, que a seleção brasileira não conta com esse 10. Exatamente. Mudou a forma de jogar porque não tem. E hoje quem tem... Não, mas tinha um 10 no banco e aí o Tite não quis usar. Mas enfim, tudo bem. Mas hoje quem tem, cara, é uma joia preciosa. Por isso que o Guarani às vezes se submete a ter que esperar o Giovanni Augusto. Não, pelo amor de Deus, ele não machuca porque quer. Sim. Mas por isso que às vezes, vamos ter paciência com o Giovanni Augusto. Por quê? Porque é um jogador escasso no mercado. Por que todo mundo, mas o Elvis é gordinho e joga? Pra você ver, ele é gordinho, só que ele joga muito. Porque é um camisa 10, é um camisa 10 nato e não tem no mercado. Por isso que o Santos tá lá. Lucas Lima, pelo amor de Deus, vem me ajudar aqui, senão eu vou cair. Cajá, recentemente, na Juventude, tava enorme. Ele jogava. O Giovanni Augusto, perdão, o Renato Augusto no Corinthians não joga com 10. Mas ele faz uma função de 10. Quantos anos ele tem? E aí o Corinthians tem que se submeter porque ele joga muita bola, aí você joga 2, fica 3 de fora. Joga 2, fica 4 de fora. Só que ele joga demais. Então, às vezes, você tem que se submeter a estas situações em virtude da qualidade do camisa 10 e em virtude da escassez do mercado. 34 anos tem o Renato Augusto. Já é um veterano, apesar da questão de evolução dos atletas em relação à idade. E mais uma vez a gente jogou o roteiro do programa no vento. É isso. Mas foi boa, são boas essas Sabe discussões. tudo aquilo que você fez, Pio? E fizemos uma abertura de 17 minutos que corresponde a mais de 25% do tempo. O Rafael Pio, ele fica sentado das 2h30 às 3h45 fazendo o roteiro. Foi por água abaixo. Mais uma vez. Isso. Trabalhos técnicos de Eduardo Rodrigues, que sempre segue o roteiro. E produção de streaming de Daniel França, que sempre segue o roteiro do Eduardo Rodrigues. Apresentação: Rafael Pio. A gente volta já. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Estradas.
Oferecimento Angelina Terraplenagem e Pavimentação. WhatsApp 19 3241 5052. Mário Quintino, que não é um dos que invadiu o CT lá do Santos e que jamais faria isso e é contra essa situação, traz pra gente as informações das estradas. Boa tarde, Marinho. Oi, Pio, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Só uma coisa antes, você comentou aí do ouvinte que pediu os números da loteria, né, para fazer ao contrário do que você falar. Além de você falar os 3-0, você me colocou na situação ontem. Nossa, também, é verdade, você veio junto comigo, né? Eu fui junto, Nossa. Tem uma... Na Lotofácil... Eu lembrei, Antônio Lupe, você tava falando Certo. ontem. A Lotofácil, ela tem a aposta espelho, chama. Que você faz os números e aí você põe a aposta espelho, porque se der ao contrário, você também ganha. Não então, sabia dessa. era pena que ontem eu não fiz a aposta espelho. Você foi na simples, Eu né? fui na simples, só na ponte. Não logrou êxito, Não né? logrei êxito, Marinho. E te levei junto comigo. Pois é, tamo junto, até nas horas ruins, né, Pio? Vamos lá, então. Eu trago informações aqui para o nosso ouvinte que segue na Campinas Montemor, porque tem trânsito intenso, principalmente proximidades da Alix da Cunha. Então, atenção, tanto para quem vai em direção de Hortolândia, quanto na chegada aqui a Campinas e vai acessar tanto a rodovia Anhanguera, quanto a Avenida Alix da Cunha. Trazendo também uma atualização, a gente vinha acompanhando obras que aconteciam no anel viário Magalhães Teixeira, à altura do quilômetro 5, para quem seguia em direção da rodovia Dom Pedro, só que essas obras foram finalizadas. Então, nosso ouvinte já faz um bom caminho, tanto em direção da Dom Pedro, quanto no sentido contrário, em direção do sistema Anhanguera Bandeirantes. Pio. Valeu, Mário Quintino, até já. Por menos de R$1 por dia, você tem toda a proteção e a tranquilidade que sua casa merece. Seguro Tóquio Marine Residencial. Fale com seu corretor. Atenção, atenção! Obras de infraestrutura, terraplenagem e pavimentação é com o Grupo Angelina. Profissionais com experiência comprovada no setor. Entre em contato e faça um orçamento. Telefone e WhatsApp 19 3241 5052. 19 3241 5052. Grupo Angelina. Hora do vôlei. Oferecimento Good Bom, super simples. Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Torcedor do Vôlei Campinas deve ficar atento amanhã, sexta-feira, a partir do meio-dia, quando abre o processo de troca de ingressos para o jogo contra o SESI no próximo domingo. A partida acontece às 7 horas da noite, com transmissão da CBN Campinas. Haverá uma diferença na troca de ingressos para essa partida. Serão apenas 2 disponibilizados por CPF. Dependendo da importância da partida, entre 4 e 6 ingressos por CPF são liberados. Então, atenção, para essa partida, apenas 2 por CPF serão liberados. No Good Bom a gente trabalha para simplificar seu momento supermercado e assim, quem sabe, deixar toda a sua rotina um pouquinho mais leve. Por isso, em cada uma de nossas lojas, você encontra tudo sem perder tempo. Também dá para comprar online e escolher como receber. Tá em casa? A gente leva. Tá no caminho? É só retirar. E ainda tem o Clube Good Bom, com as melhores ofertas e promoções. Gostou? Então vem pro Good Bom. Super simples. Unimed Campinas apresenta Super Jogo Vôlei Renata. Dia 5 de fevereiro, às 19 horas, no Ginásio do Taquaral. Venha e participe da torcida Unimed. Você é nosso convidado especial. Acesse voleirenata.com.br/torcedor e emita o seu ingresso. Nos encontramos lá. Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. CBN Esportes Campinas, segunda edição. 4h23, algumas participações. Boa tarde, Rafael Pio e demais componentes da gloriosa CBN. É o Jaime de Ubatuba, grande Jaime. Carlão de Freitas, filho do meu amigo João Carlos de Freitas. Por favor, responda.
Por quê? E aí ele faz um comparativo legal. Por que o deputado da praça, Hélio dos Anjos, parece. Não deu entrevista coletiva ontem. Por favor, Tudo bem. Antônio tá bom. Deixa pra lá. Boa tarde, amigos do CBN Esportes. O Rafael Pio acertou o placar, só errou o vencedor. Abraços a todos. Marcelo, lá do Jardim Aurélia. Valeu, Marcelão, pela participação. Rapaz, tem tanta participação aqui, ó. Boa tarde, Formiga de Sumaré. Muita chuva em Sumaré e Hortolândia. Rapaz, já... Vamos tomar cuidado aí, hein, gente, pelo amor de Deus. Buenas! Carlão, vai ter que cantar o hino. Foi 3-0, hein, Carlão? Só erramos o lado, né? Rolado. Não tem jeito. Mas vamos lá, cada rodada a gente vai pensando aí numa solução criativa pra aguçar o nosso ouvinte. E eu tô com o Gramari. Ele fala o seguinte: sabe quanto eu vou apostar no próximo jogo da Ponte? 5-0. Não perco a fé. O próximo jogo é contra o Juventus. Acho que no próximo eu não tenho coragem de fazer 3-0, Deixa a poeira baixar. Deixa a poeira baixar. Pra mim é melhor, né? Vou deixar só pra você, Gramari. É melhor eu esperar um pouquinho. Bom, ontem o Palmeiras venceu o Mirassol por 2-0, jogando lá em Mirassol. Jogando com o time reserva, inclusive o Everton esteve em campo, o Mike esteve em campo, mas do restante praticamente todos os jogadores considerados reservas. E o técnico Abel, o Abel Ferreira, ele foi questionado sobre aquela polêmica do chute no microfone, a expulsão no jogo contra o Flamengo na decisão da Supercopa do Brasil. Ele respondeu e se mostrou muito chateado com os comparativos e com o exagero que, na opinião dele, foi criado pelo caso. A gente vai acompanhar a resposta. Você que está com a gente no YouTube da CBN Campinas, inclusive, vai ver o Abel Ferreira. Eu acho que eu aqui, em relação às críticas, eu utilizo um bocadinho como o Zé Rafael diz. As críticas não me abalam e os elogios deixam-me sempre focado naquilo que eu quero, porque sei quem eu sou, sei de onde eu vim, e isso para mim é que é o mais importante. Mas como te disse, quando eu também já disse às pessoas, eu estou aqui para ganhar, eu gosto de competir. Eu digo aos meus jogadores que é preciso fazer o que for preciso para ganhar. Se for preciso o meu ponta ter que apanhar o lateral até ao fim, ele vai apanhar o lateral até ao fim, e eu faço o que for preciso para ganhar também, dentro das regras. E o futebol é um jogo de regras, para mim e para os jogadores. Tem regras, o jogo de futebol tem regras. E quem transgredir as regras é punido. E foi o que aconteceu. O treinador de Palmeiras transgrediu as regras do futebol. Isso deve estar, eu acho que no futebol são 21 regras. Deve estar lá em qualquer lado que quem gesticular ou falar mais do que permitido é punido. E foi o que o árbitro fez. E portanto eu fui punido pelo árbitro. E isso... Agora, fazer associações. Eu sou treinador há muitos anos, né? E já vi muita coisa. E quando olho para isto tudo, eu penso assim: o Brasil é um país que gosta de novelas. E eu pensei assim para mim: que belo enredo arranjaram aqui para fazer uma novela para calar e esconder o grande título inédito que o Palmeiras ganhou. Porque, desculpem-me, o que eu fiz já outros treinadores fizeram. Eu não insultei ninguém, não insultei nenhum jogador. Tive um comportamento que reconheço que passou dos limites e por isso foi punido pelo árbitro, e que reconheço que é um processo que eu tenho que melhorar. Eu reconheço, isso é um processo que eu tenho que melhorar. Mas não foi nada que outros treinadores já não tenham feito. Carlão, eu tô 100% do lado do Abel nessa aí, porque assim, ainda mais no momento, ele tá errado. O que ele fez é errado. É errado desportivamente falando. Ele foi punido, ele foi expulso, ok. Aí, óbvio, ele vai se entender também com a emissora a qual ele chutou lá o microfone, se teve uma perda material, alguma coisa assim, ele vai se entender. Só que assim, aí, Carlão,
E não dá pra defender a classe. Aí tem jornalista que vem falando que faz uma relação, e ele cita aí, criaram uma novela em cima disso, com machismo, com... Cara, o pessoal acho que perde um pouco o ponto, assim. Olha, Pio, eu até estava conversando com o Lupe enquanto rolava a entrevista do Abel. O Brasil é um país complicado. Eu acho que há exageros das duas partes. O exagero do Abel, desportivamente, como você disse, eu acho que ele comete sim alguns exageros dentro de campo. Ele é um exemplo, ele é um ídolo. Eu acho que em alguns momentos ele poderia ter um pouco mais de comedimento, mas ele mesmo disse que ele está lutando contra isso, que ele precisa melhorar, é um ponto a ser corrigido, né, da trajetória tão bonita do Abel. E ele assume isso. Acho muito bonito vir ao microfone e falar que ele precisa melhorar em algum aspecto. Agora, com relação à nossa classe, Pio, não só a nossa classe, mas a classe dos profissionais de futebol também. E eu vou utilizar até uma frase muito famosa em rede social, né? O sucesso incomoda, principalmente aqui no Brasil. Eu acho que há uma má vontade com o Abel impressionante, sabe? Não só da imprensa em fazer essas analogias envolvendo o comportamento do Abel. Os treinadores brasileiros também, há uma falta de empatia com o Abel Ferreira. Não sei se é o ciúmes pela maneira como a imprensa trata, não sei se é o ciúmes pelas conquistas do Abel. Então é desagradável, sabe? Tudo que... o comportamento do Abel, mais uma vez, o comportamento desportivo do Abel, porque eu acompanho o Abel, ele dá entrevistas, ele dá declarações maravilhosas. E o comportamento da nossa classe e da classe futebolística com relação ao Abel. Acho que é uma falta de gentileza, sabe? Uma falta de respeito em alguns momentos. Como eu falei, exageros das duas partes. Muito mais da nossa classe e da classe dos profissionais de futebol do que do Abel. Pelo menos o Abel tá no campo desportivo. Ô Lupe, antes do Repórter CBN, a gente conversava hoje sobre não podermos ter acesso aos treinamentos, entrevista coletiva muitas vezes, só em dias de jogos. Acho que muito passa por isso também. Por esse tipo de situação que se cria. É ruim para nós mesmos e pro torcedor, porque você não estar na Ponte ou no Guarani, o Júlio, todos os dias, ouvindo atletas, acompanhando treinamentos, é ruim pro torcedor, pra gente e pro torcedor. Eu acho que situações como essa fazem com que o clube dê uma blindada também. Foi criada uma distância muito grande entre o clube, a imprensa e o torcedor. E isso, infelizmente, é uma herança da pandemia, que nós ainda estamos enfrentando, né? Aos poucos a gente vai controlar toda essa situação. Só que essa distância, e eu acho que ela foi muito ruim para todo mundo. Para todo mundo. Porque se um exemplo, vamos pegar um exemplo. As críticas que foram feitas ao Abel foram feitas por profissionais, inclusive a mais forte, na minha opinião, comparada ao goleiro Bruno, que foi preso. Isso. Ela foi feita por um profissional fora do estado de São Paulo. Enfim, mas essa proximidade, se ela acontecesse, eu acho que seria um pouco mais tranquilo. O Abel a gente poderia ver um pouco mais como é o Abel treinando, como é o Abel comandando os seus trabalhos. Porque, como ele falou, ele gosta de ganhar, e a gente já viu isso. Demais. Ele gosta de ganhar. Todo mundo gosta de ganhar. Às vezes ele passa do limite, e ele reconheceu o erro dele. Tanto é que ele foi expulso, o árbitro me puniu. Agora... não tem como comparar um baita de um profissional que está reformulando as ideias do futebol do Brasil e que tem essas críticas comparadas a pessoas que cometeram crimes. Exatamente, que respondem por crimes gravíssimos. Então, assim, eu acho que a gente realmente, a pandemia tirou um pouquinho dessa situação, essa forma de blindar o clube, de tirar um pouco ali o dia a dia. Eu acho que isso também acabou interferindo em relação às críticas que são feitas aos profissionais que têm sucesso. Intervalo, Repórter CBN, a gente volta já. CBN Esportes Campinas, segunda edição.
4 em Campo CBN. Um bate-papo completo e bem-humorado sobre o esporte, com o melhor time de comentaristas do rádio. Lances de primeira, passes de efeito e alguns chutes na canela. De segunda a sexta, nas noites da CBN. Apresentação: Carlos Eduardo Éboli. Repórter CBN. Quinta-feira, 2 de fevereiro de 2023. O Congresso Nacional iniciou hoje os trabalhos legislativos de 2023 em cerimônia no plenário da Câmara dos Deputados. Estavam presentes os presidentes da Casa, Arthur Lira, do Senado, Rodrigo Pacheco, e do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber. Ministros do governo Lula e parlamentares também acompanharam o evento. O ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, prestou novo depoimento à Polícia Federal. Uma equipe da corporação chegou pela manhã ao batalhão da Polícia Militar, em que ele está detido. 2 advogados acompanharam o depoimento. Torres é investigado por suspeita de omissão e conivência com os atos golpistas de 8 de janeiro. A PF já tentou ouvir o ex-secretário no mês passado, mas ele permaneceu em silêncio. 4 homens foram mortos durante um tiroteio nesta quinta-feira em Salvador. Segundo a corporação, o grupo foi localizado após uma denúncia de que bandidos armados se preparavam para cometer crimes durante a festa de Iemanjá. Os 4 suspeitos foram levados ao hospital, mas não resistiram. Os policiais apreenderam uma metralhadora, 3 revólveres e drogas. O Banco Central da Argentina aprovou a emissão de uma cédula de 2.000 pesos. A medida tem como objetivo controlar a inflação no país. As informações são do jornal Clarim. No horário de Brasília, 4h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Trânsito. 4h36, Mário Quintino, sei que agora o foco é no trânsito, mas até se você tiver informações também das rodovias, porque o José Vieira, por exemplo, já manda mensagem pra gente, falando que chove muito em Paulínia. Um outro ouvinte nos mandou mensagem também falando de chuva forte em Sumaré. Tem uma outra participação aqui, ó. Chuva tá subindo a Anhanguera sentido Campinas. Tô no quilômetro 106 e dá-lhe trovão. Ele manda até um vídeo aqui. É o Cris Salvione quem tá mandando pra gente. Então, já tem alguns ouvintes mandando mensagem falando sobre a chuva. Isso atrapalha, de certa forma, algum trecho também nas rodovias, Marinho? Sim, Pio. Inclusive agradecendo a participação de todos os nossos ouvintes. Tem essa chuva em todos esses pontos, não é, que os nossos ouvintes relataram pela rodovia Anhanguera, lá nas proximidades de Sumaré, região ali do Nova Veneza, já na chegada a Campinas, e chove forte também na região dos Amarais. Inclusive tem bastante lentidão na rodovia Dom Pedro para quem vai acessar a rodovia Anhanguera na região do Nova Aparecida. Essa lentidão já acontece tanto na pista marginal quanto na pista principal, então atenção aí pela rodovia Dom Pedro. Nosso ouvinte também comentou sobre a chuva lá em Paulínia. Na rodovia Professor Zeferino Vaz, a pista está molhada já no trecho entre Campinas e a cidade de Cosmópolis. Então, um pouquinho à frente de Paulínia também já tem chuva. Atenção, você que segue também na rodovia Professor Zeferino Vaz, que tem trânsito mais intenso nesse momento, para quem vem a Campinas e vai acessar a rodovia Dom Pedro. Aproveitando também, Pio, eu trago informações da Estrada dos Amarais, que por enquanto é um bom caminho, apesar das pistas molhadas, por isso, atenção tanto em direção da região do San Martín, quanto para quem vai no sentido contrário, em direção da Teodoreto. Pio. Bom, Thiago Prado fala aqui de chuva na Avenida das Amoreiras também. No trânsito, algum impacto, Mário Quintino?
Por enquanto, ainda não, mas a gente já tem trânsito bastante intenso, é o caso, por exemplo, da Avenida das Amoreiras, nas proximidades da rodovia Anhanguera e também na John Boy Dunlop, principalmente no trecho que vai primeiro ali no acesso pela rodovia Anhanguera, que já costuma ter dificuldade, e também do Jardim Londres até a passagem pela Bandeirantes, já ali na chegada para a região do Satélite Eires. A gente vai seguir acompanhando, trazendo essas informações. Aqui na região central ainda não está chovendo em alguns pontos, mas já percebo aqui que tem bastante nuvem, não é? Então o tempo está bastante carregado e a gente vai seguir acompanhando e trazendo essas atualizações. Com você, Pio. O Thiago até brinca aqui, fala assim, deixa eu só corrigir, não está chovendo na Moreiras, está caindo o mundo. E o Marcelo Alexandre manda aqui, ó, chove em Valinhos também, subindo para Campinas, então muita atenção aí aos ouvintes. Até amanhã, Mário Quintino. Um abraço, até amanhã. Entre para o Bloquinho Embracon e realize seus sonhos. Com o consórcio Embracon, você pode ter sua casa nova sem juros e sem entrada. Consórcio Embracon é sempre o melhor lance. CBN Esportes Campinas, segunda edição. O Nelson Eugênio mandou um vídeo aqui e falou, olha a tempestade que tá chegando. De onde, que região que é essa, Nelson? Manda pra gente aqui, o Nelson Eugênio também participando através do WhatsApp da CBN Campinas. Na abertura eu falei sobre os dois treinadores e dois portugueses hoje monopolizando o CBN Esportes. De Abel Ferreira pra VP. Ontem, a vitória magrinha do Flamengo, hein? O VP falou sobre essa dificuldade, vamos dizer assim, do jogo. A equipa também tem maturidade, a equipa tem personalidade, os jogadores habituados a grandes jogos, portanto, isso tudo, se estivermos unidos, como eu vi hoje, a equipa que esteve lá dentro, os jogadores que entraram, eu senti essa união e isso para mim é o mais importante. Um ou outro jogador ficar insatisfeito também é uma coisa natural. É uma coisa natural, porque nós temos de tomar decisões, temos que tomar decisões em função daquilo que analisamos e em função da ideia que temos dos jogadores que estão mais aptos neste momento a ajudar a equipa e, acima de tudo, temos que pensar, temos que colocar a equipa e o clube acima de todas as ambições pessoais. O Vidal, né, não cita o nome, ele foi perguntado diretamente sobre o Vidal, mas ele preferiu não citar o nome do jogador, Carlão, só falou que alguns atletas ficam bravos, é natural, mas tem que colocar o clube acima de tudo. Tem algumas coisas no futebol que muita gente trata com relevância, mas o que eu acho normal. Por exemplo, no sábado, o Arthur da Ponte e o Matheus Silva quase chegaram às vias de fato. É legal? Não, claro que não. De repente os dois poderiam ser expulsos. Mas faz parte do futebol. Brigas, discussões nos vestiários, eu acho que faz parte. Agora, eu achei o Vidal meio destemperado, acima do tom, num jogo em que o Flamengo não estava nem aí pro jogo, venceu por 1-0, uma preguiça danada, já pensando no embarque pro Mundial, depois de uma ressaca, né, por ter perdido para o Palmeiras. Eu achei muito acima do tom, tanto é que a reação do Everton Ribeiro e do próprio Thiago Maia no banco de reservas, os dois assim, olhando, nossa, mas que isso, né? Sabe? Faz parte, você quer entrar, quer jogar, tal, mas eu achei uma reação muito desproporcional ao acontecido. E tem outra, o Vitor Pereira estava testando, poupando alguns jogadores também. Achei acima do tom o posicionamento ou a atitude do chileno Arturo Vidal, que precisa jogar, né? Precisa jogar. A gente já vai falar sobre os nossos clubes. Eu achei que eu tive a sensação que não foi algo espontâneo. Até pelo enredo. Meio forçado. Pareceu meio forçado. À tarde ele fala que o Colo-Colo vem me tirar daqui logo. Aí chega a noite... O que é pior ainda, né? Ele joga a chuteira, desrespeita o treinador. Tanto que o Everton Ribeiro olha assim, tipo, nossa, o que ele tá fazendo? Sei não, hein? É que eu sou meio desconfiado. Você é. Antes de falarmos do Guarani, mais duas participações que chegaram no YouTube. O Dani França é maravilhoso, porque eu esqueço do YouTube, ele copia e cola as mensagens e me manda. O Carlos Henrique tá perguntando aqui, jogo da Ponte domingo às 15 horas, por quê?
É uma pergunta que nós nos fizemos também. A Federação Paulista Federação definiu. Paulista, ela coloca alguns jogos nesse horário. Não tantos, né? Não são todas as rodadas que tem. Geralmente eles colocam em estádios que não tem iluminação Exato. artificial, que não é o caso do Moisés Lucarelli. Exatamente. Então, não deu pra entender muito também não, viu, Carlão? E o Clésio... Apesar de que eu acho que também existe uma questão de tabela. Porque Pode o ser. Guarani... Porque esses jogos do período da tarde, eles costumam ser no sábado. Uhum. E o Guarani joga sábado em casa contra o Bragantino. E a Ponte joga no domingo. E a gente sabe que é por conta de da segurança, né, da Sim, Polícia eles Militar, passam não tem jogos de Ponte e Guarani no mesmo dia. Uhum. Então, acho que para ter Mudaram. um alívio na tabela, Tá. Guarani no sábado, Ponte no domingo. Acredito que seja isso, E aí porque não tem mantiveram o nenhuma mesmo horário. justificativa. Exatamente. Mudaram só o dia, mas mantiveram o horário. O Clésio Divino Palhares, eu concordo, Clésio. Ele diz o seguinte: a Ponte só perdeu porque o Carlão de Freitas gorou pra não ter que ficar pesquisando sobre a invencibilidade da Ponte. Essa foi. verdade. Mas o Pio já. O Lupe já tinha números já. Já tinha. Já tava pronto, né? O Carlão estava preguiçoso em pesquisar e aí ele torceu pra Ponte só pra não pesquisar. Carlão, Ô, mas Carlão de Carlão. Freitas, vou falar Olha, pra você, viu? Se ele soubesse, né, Pio? Se ele soubesse. Vamos falar do Guarani, Bugrão. Tem essa questão do Giovanni Augusto, polêmica que já levantamos na abertura do programa. Explica melhor pra gente essa situação. O Giovanni não treinou com bola, deve ficar fora do jogo contra o Bragantino. E tem algumas outras situações aí em termos de time, hein, Júlio Nascimento? Muita expectativa, Pio, em relação à volta do Giovanni Augusto no Guarani. Hoje, mais um dia de atividades, a imprensa não tem contato ali com os jogadores, mas ontem eu tive a informação que o Giovanni Augusto não treinou com bola, ele teve ali um trabalho físico ao lado do Derek, também que tá se recuperando aí de uma lesão no tornozelo. Os dois jogadores ali, praticamente todo o treinamento, ficaram nessa atividade de transição física, né? Justamente é o trabalho que antecede a volta dos treinamentos com bola, que é o treinamento sem limitação física. Então o Giovanni Augusto, se não voltar contra o Bragantino, está muito perto da volta, aí eu imagino que não vai passar do jogo contra a Portuguesa. Mas é claro que a ideia do Moser é ter força máxima nesse confronto de sábado contra o Bragantino, porque o Guarani está apostando muito no retrospecto como mandante para conseguir bons resultados e crescer na tabela, né? O Guarani tem 4 pontos, se vencer vai a 7, depois pega a Portuguesa, pode aumentar a pontuação e voltar para a briga pela classificação. O Alan Santos deu uma boa entrevista coletiva e ele citou várias vezes que a classificação é sim o objetivo do Guarani, falou sobre a semana livre para treinamentos e também sobre essa sequência dentro de casa. Cara, eu acho que toda a comissão técnica, né, deseja essa semana de trabalho, porque aí você tem tempo de correção, né, principalmente, como eu falei, um tempo de adaptação física, né, de recuperação para aqueles que estão jogando mais e para aqueles também que não estão tendo tanta oportunidade, minutagem, vai ter mais tempo de igualar a carga para poder estar preparado para uma oportunidade, né, dar sequência e poder ajudar, né, com sua parcela de entrega em cada jogo ali, os minutos que tiver dentro de campo. Então, creio que essa semana é muito importante para a gente pegar a sequência que a gente tem de jogo aí, muito complicado, jogos decisivos para que a gente possa, nesses principais 2 jogos que a gente tem em casa agora, que o nosso mando de campo é forte, o Guarani veio do ano passado com 8 vitórias dentro de casa e a gente possa manter isso dentro de casa para que a gente possa sair pelo menos com no mínimo 4 pontos, mas vamos buscar os 6 pontos dentro de casa. Pois é, Pio, e chamou a atenção aí vários momentos da coletiva o Alan Santos explicando, né, que ele estava há um tempo sem atuar como volante antes dessa chegada no Guarani. Ele foi escalado como volante contra o Corinthians, entrou no segundo tempo do jogo do Botafogo como volante, depois acabou sendo recuado. E o Alan Santos foi volante do Santos em 2013, quando tinha Neymar e companhia. Ele era um dos volantes ali do Peixe, nas ausências do Arouca, depois na saída do Arouca ele teve esse período, mas no ano passado e recentemente, nos últimos clubes, o Alan Santos tem atuado mesmo como zagueiro. Então, ele é um jogador versátil, mas deixou bem claro que está se readaptando também nessa função com o técnico Moser.
Em relação ao mercado da bola, o Guarani utiliza aí 2 vagas para Isaac e Matheus Barbosa, aliás, jogadores que assinam em definitivo com o Guarani, importante, né? Essa observação, não são contratos de empréstimo, principalmente do Isaac, que é considerado agora um ativo do Guarani. O Grêmio mantém percentual sobre o jogador, mas ele definitivamente agora atleta do Bugre e será uma das peças importantes para a sequência do campeonato. O Guarani pode contratar mais, Júlio? Pode contratar mais. Tem mais uma vaga em aberto aí na Federação Paulista. O Guarani também de olho já na Série B do Campeonato Brasileiro, em busca de reforços também, porque o período ali do Paulistão até a Série B será um período curto. Então o Guarani já tentando se antecipar por conta da janela de transferências também, então tem que colocar isso em consideração. Se pintar uma boa oportunidade antes do encerramento da janela, o Guarani também vai amarrar esse jogador para reforçar o elenco pensando na sequência da temporada. A prioridade é encontrar um atacante ou então um zagueiro que sejam aí vistos como unanimidade para chegar aí com status de titularidade e aumentar a qualidade do elenco comandado pelo técnico Mozart Santos. Pio. Valeu, Julião. A gente já falou sobre o Giovanni Augusto, Carlão. Agora eu queria falar sobre o jogo em si. Infelizmente, pela campanha, pela classificação e pelos outros times do grupo, o Guarani precisa demais vencer o Bragantino no próximo sábado. Olha, Pio, se o Guarani não vencer sábado, muda o foco, né? Muda o foco. Aí eu acho que tem que pensar em somar aí 12, 13 pontos, né? Uma pontuação aí necessária para escapar do rebaixamento. Não que tenha que largar o anseio da classificação. Longe disso, mas é importante você ter o pezinho no chão, saber que o momento não é tão legal e você olhar lá para trás e saber que está sendo ameaçado. Agora, se vencer, eu acho que a classificação aí passa a ser frente, algo concreto. Então, aquele ditado meio chato no futebol que a gente sempre usa, né? O divisor de águas. Mas se encaixa, porque um tropeço, uma derrota frente ao Bragantino, e é uma equipe forte que também não vive um bom momento dentro do Paulistão, o Guarani tem que mudar um pouco aí o seu olhar dentro do Campeonato Paulista. Agora, uma vitória eu acho que já dá uma aliviada com relação à parte de baixo da tabela, e aí sim o Guarani poderá vislumbrar a classificação de uma maneira mais concreta. É isso, porque hoje ele tem mais pontos apenas em relação ao Ituano. Ele não está na zona de rebaixamento por critérios de desempate, mas ele tem a mesma pontuação de Ferroviária, de Portuguesa, só que ele só tem mais pontos que a Portuguesa, que o Ituano, perdão, que tem 3, Lu. Só para atualizar aí uma questão que o Júlio acabou de passar, o Isaac e o Matheus Barbosa foram confirmados. Confirmados, são reforços agora sim oficiais anunciados pela diretoria do Guarani. Espera só a regularização no bid para ambos estarem à disposição no sábado. Fábio Scheib, só informação sobre a mudança, ou pelo menos o pedido, né, da mudança de atletas estrangeiros em clubes brasileiros. Não só o São Paulo interessado nessa situação. São Paulo mais porque ele tem 8 no elenco, mas não apenas o São Paulo, né, Fabião? É verdade, Rafael Pio. Alguns clubes pediram para a CBF essa mudança, já que, como você falou, o mercado sul-americano se abriu bastante nos últimos tempos, e alguns clubes pediram, o Vasco, inclusive, o próprio Cruzeiro e o São Paulo também. E no Conselho Técnico, ainda sem data definida, mas a CBF quer fazer antes da abertura, antes do início do Brasileirão 2023, a CBF vai botar isso no Conselho Técnico e possivelmente vai aprovar, viu? Vai ser essa mudança de 5 para 7. Lembrando que há 2 anos, mais ou menos, a CBF já mudou. Eram 3 permitidos, agora já são 5, né? Na Libertadores Sul-Americana, como são campeonatos continentais, o número não tem uma permissão de número. Você pode pôr quantos atletas você quiser de outra nacionalidade. Perfeito, Fábio Scheib. Mais algumas participações aqui em relação à chuva, só para alertar o motorista, as pessoas e prestando serviço. O André Benites mandou aqui pra gente. Zeferino Vaz, altura da entrada de Barão. Ele mandou um vídeo aqui, chovendo demais por lá. Os céus caindo em Sumaré. Boa tarde. A Adileuza, lá do Parque Bandeirantes, também mandando mensagem pra gente. Tem muita mensagem sobre a chuva e muita mensagem sobre futebol que a gente vai ler mais daqui a pouquinho. A gente já volta. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Rádio CBN Campinas.
Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. CBN Esportes Campinas, segunda edição. 4h54, o Ademir Pazetti manda mensagem dizendo sobre o jogo da Ponte. E ele fala assim, mas vocês disseram que era um jogo perdível. E foi exatamente o que dissemos, né, Antônio Lucas? Exatamente, até por conta da qualidade do adversário. Se você for pegar a escalação do Novo Horizontino, só o Rodolfo ali, eu tava até comentando isso com o Carlão, cara, não... eu acho que chega bem próximo aos 3 dígitos. Sim, Rodolfo. Sim. Marlon também. Então, assim, é um time que tem um investimento pesado. E é um dos candidatos ao acesso. Isso é inegável. E ontem jogou uma bela partida. É claro que a Ponte Preta não apresentou o futebol das últimas rodadas. E, claro, foi muito atrapalhada pela expulsão do Guilherme aos 28 minutos do primeiro tempo. Isso quebrou o esquema tático da Ponte, aquilo que o técnico Hélio dos Anjos tinha em mente para tentar superar o Novo Horizontino. Mas isso já está no passado. Ficou apenas uma lição, e que o Carlão também já falou muito aqui no programa. É um campeonato da primeira fase de pontos corridos, só que depois é mata-mata. Se fosse o mata-mata, a Ponte perdesse o primeiro jogo por 3-0, dificilmente ela conseguiria reverter o resultado mesmo jogando em casa. Então, ligou esse alerta em relação ao campeonato, mas a Ponte agora já se prepara para o jogo contra o Juventus, domingo, 3 horas da tarde, no estádio Moisés Lucarelli. E o técnico Hélio dos Anjos pode ganhar alguns reforços. Matheus Jesus, liberado. Dia 5 ele já pode jogar, e acredito que como titular, porque o que o Hélio dos Anjos tem elogiado o Matheus Jesus, que perdeu peso, que vem se destacando nos treinamentos, então o Matheus Jesus é uma das novidades. O Everton, acho difícil, porque teve um problema muscular. Leonaldi e Arthur foram poupados, nenhum dos dois tiveram lesões, então acredito que podem sim retornar, dependendo desses treinamentos que acontecem antes da partida. Fábio Sanches está em transição e na preparação física. O Mailton, regularizado, está finalizando a transição com a preparação física também, ou seja, dependendo da evolução, pode ficar à disposição.
Tem o Everton também, que está finalizando a sua transição, mas já trabalha com bola. E ontem nós tivemos a volta do Ramon Carvalho, que depois de muito tempo, até entrou no segundo tempo, sem ritmo de jogo, recebeu o cartão amarelo, mas já é mais uma opção para o meio-campo. E na zaga, Guilherme está suspenso, o Matheus Silva retorna à equipe após cumprir suspensão. Então são bastante opções que o técnico Hélio dos Anjos pode ganhar para o jogo contra o Juventus, 3 horas da tarde, R$20 a inteira, R$10 a meia para o setor de arquibancada. E aí é outro time em relação ao que vimos ontem, né, Carlos? Ah, sem dúvida, tem que ser. E é um jogo que já tem um caráter decisivo, né? Até porque a Portuguesa Santista está a 2 pontos agora da Ponte. Aquela gordura que a Ponte tinha de poder até abrir mão de um resultado, como foi lá em Novo Horizonte, ela já não tem mais. Um tropeço para o Juventus no Majestoso, uma vitória da Santista, a Ponte perde aí posição dentro do campeonato. Então é uma partida importantíssima, uma partida diferente, até por conta dos reforços dentro do próprio elenco que a Ponte Preta vai ganhar. Creio que a torcida não ficou traumatizada, não ficou cabisbaixa em virtude da derrota em Novo Horizonte. É um jogo para a Ponte se recuperar. O Juventus perdeu para o São Caetano na Rua Javari, vem sob forte cobrança também, mas a Ponte tem que impor a sua qualidade, o melhor time, jogar no seu estádio para se recuperar dentro da Série A2. Eu considero como um acidente de percurso. Achei assim, não achei natural o resultado, 3-0, mas a derrota em Novo Horizonte, plenamente normal. Grande Paulo Kikuchi manda mensagem aqui dizendo o seguinte: claro que é muito fácil criticar depois de uma derrota, mas aí esquecendo a derrota, ele fala do Guilherme. Tá muito mal. Muito mal. Não dá. O Guilherme desse grupo da Ponte Preta é o cara que está abaixo. E um detalhe, nessa ordem de zagueiros, Fábio Sanches recuperado é o primeiro, Fábio Sanches e Matheus, a dupla de zaga. Na sequência, na minha opinião, Edson, reserva imediato. Tá suspenso, Edson joga. Quem vem depois do Edson? Thiago, que ontem também cometeu ali algumas falhas. E por último, Guilherme, porque 2 expulsões em 3 jogos não é normal. Fora as falhas. Fábio Scheibe, até amanhã, Fabião. Valeu, Pio, um grande abraço. Antônio Lupe, após a aposentadoria no futebol, Gareth Bale faz sua estreia em torneio profissional de golfe. Um abraço pro Gareth Bale. E anote aí, Gareth Bale e torcedor da Ponte Preta. Sorteio da Copa do Brasil, terça-feira, dia 7. Gareth Bale tem que anotar. Não, imagina é bom deixar registrado, né? Imagina o Gareth Bale recebendo essa informação. Opa, peraí, Lupe. Terça-feira o sorteio da Copa do Brasil. Exatamente. Maravilha. Por enquanto não tem nada em relação ao Guarani, teve ouvinte que nos perguntou. E um abraço pro Paulo Kikuchi. Grande Paulo Kikuchi. Carlão, nem metade das mensagens deu pra ler hoje. Culpa sua, seu Pio. Culpa minha, sua, ficar falando 3-0 aí que tá você... louco, viu? Obrigado, gente, por tantas participações. Até amanhã, tchau.